Senhor presidente, demais deputados, em primeiro lugar, ao retornar aqui à tribuna, eu gostaria de mais uma vez lamentar a violência que marcou a reação e a ação policial aqui na frente. A gente está vivendo uma crise que tem uma origem muito clara. O governo do Estado quebrou, segundo seus próprios órgãos de controle, quebrou após uma farra fiscal, onde diversas empresas foram beneficiadas com isenções, onde boa parte delas sequer houve transparência nas contrapartidas que deveriam ser apresentadas, na geração de empregos, nos benefícios trazidos para a população do Estado do Rio de Janeiro. O governo quebrou, depois de aumentar o endividamento do Estado, com obras superfaturadas, como a do Maracanã, que, segundo delações premiadas, o governador pessoalmente negociou a entrada de mais uma empreiteira no consórcio e receberia 5% referente ao valor da obra. Segundo outras delações, o governador recebeu um anel de R$800 mil para presentear a sua esposa, a então primeira-dama, como mais um favor dado pelo dono de uma empreiteira. Esse foi o caminho que levou à quebradeira do Estado do Rio de Janeiro. Por um lado, se abrindo mão de receitas, por outro, se aumentando o endividamento e, junto com isso, comprometendo o nosso sistema previdenciário com antecipação dos royalties e também com a própria negociação da nossa previdência com o capital estrangeiro. Quando vem a crise, o que o governo faz? Encaminha um conjunto de propostas que penalizam o servidor. O que ele quer fazer? A gente está numa crise, reduziu a receita, vamos aumentar a receita tirando o dinheiro do servidor. Esse é o centro da proposta de querer taxar em 30% os servidores públicos para destinar para a Previdência. E mais que isso, o que o governador faz? Vamos acabar com os programas sociais que atingem e atendem a população mais pobre do Estado. O governador acaba com o aluguel social, o governador acaba com o restaurante popular, o governador acaba com o renda melhor. E com relação às isenções, coloca uma taxa de antecipação de 10% cheia de condicionantes. Muito mais para calar a boca daqueles que criticam as isenções do que, de fato, para antecipar receitas que possam nos ajudar a sair dessa crise. E agora, quase 2 anos após tomar posse, se reelegendo governador, porque vamos lembrar que Pezão já era governador em 2014, substituindo o Sérgio Cabral, que renunciara ao cargo, agora o governo manda para cá uma proposta diminuindo o seu próprio salário dos secretários numa economia que vai gerar ao redor de R$2 milhões. Hoje, um dia de protestos aqui nessa casa, um dia onde, mais uma vez, a polícia agiu violentamente, temos vários registros de pessoas com o corpo sangrando, com a cabeça, com os braços machucados. O governo manda uma proposta como essa. Há 2 anos atrás, essa proposta seria uma boa sinalização de que os tempos dos anéis de luxo para a primeira-dama tinham ficado para trás. E agora, vinha um governo que, por mais que se pudesse ter divergências, apostava numa lógica diferente, onde aqueles que hoje ocupam funções públicas não estariam se deleitando com luxos oriundo dos cofres públicos. Mas hoje, essa proposta, ela não é absolutamente nada. Primeiro, porque ela não tem coragem de fazer um debate mais geral sobre o conjunto dos dirigentes dos diferentes poderes, do qual nós, deputados, nos incluímos, se devemos, e acho que devemos, cortar salários
os salários mais altos e, especialmente, acho que devemos, naqueles setores onde há uma série de benefícios que se transformaram em privilégios, porque você tem um servidor público, seja em qual órgão for, com um salário que chega a 50, 60 mil reais, é um privilégio, especialmente num estado onde hoje servidores e aposentados estão recebendo de salário mensal somente R$800. Acabei de ir lá fora. Fui parado por aposentados que só estão recebendo R$800 hoje, com atraso. Reduzir em 30% o salário do governador não é nada. Nós temos que mexer nas estruturas desse Estado que opera uma lógica de governabilidade que é cara e que atende ao andar de cima. Nós temos que mexer na dívida pública, nós temos que rever as isenções e nós temos que cortar e reduzir os cargos comissionados. Eu apresentei uma emenda nesse projeto do governador, onde ele quer diminuir o próprio salário. Uma emenda que diz que o governador tem o prazo de 30 dias para enviar para essa casa um projeto de lei discriminando os cargos comissionados atualmente existentes e quais 30% de cargos que ele vai estar extinguindo com o objetivo de reduzir em 30% o valor total gasto com extraquadros que hoje cumprem funções no serviço público. É 30% porque nós estamos num momento de crise. É claro que qualquer governo precisa ter cargos de chefia, precisa ter secretários, mas não dá para um governo que não paga os servidores, não dá para um governo que não paga aposentados, desde que começou, não ter promovido uma redução nos seus cargos comissionados. Segundo as informações do próprio governo, quando começou o governo Pezão, eram 9 mil e poucos cargos, e agora permanecem sendo 9 mil e poucos cargos. Para fingir, para parecer que está cortando na carne, o governo precisa fazer muito mais. E cortar 30% dos cargos comissionados, do valor gasto com esses cargos, é o início. E isso não está nos decretos, porque nos decretos fala em redução dos cargos comissionados das secretarias que deixaram de existir. E mesmo assim não fala em valor e não fala em prazo. A gente quer que a gente de fato viva no Rio de Janeiro uma prioridade, onde a população que precisa do aluguel social, onde a população que precisa se alimentar nos restaurantes populares, onde a população que precisa do renda melhor para botar arroz e feijão na mesa, onde os professores, onde os servidores que cumprem o papel de garantir esses direitos à população sejam prioridade acima de uma máquina de governo que faliu esse Estado, que continua garantindo privilégios de uma minoria com isenções fiscais e que é incapaz de olhar para o povo. Esse governo cavou um buraco e já se mostrou incapaz de tirar o governo dessa situação. Pezão não tem mais condições de liderar o Estado do Rio de Janeiro numa saída para essa crise que ele ajudou a nos enfiar.